Oi, gente! Voltamos aqui para mais um episódio, toda terça-feira, às 21h30, no nosso canal do YouTube. Quem Age Pode. Gente, olha que coisa maravilhosa que ela tá hoje, gente. Olá, galera! Estamos de volta com o assunto hoje, né, Bia? Olha, hoje tem um celular tocando lá na sala. Aperta já do lado. Não cortar nada. Deixa do jeito que tá. Isso acontece. Será um sinal? Será um sinal? Gente, eu tô ficando até tensa pelo nosso assunto hoje, né? Porque tudo parece um sinal. O tema hoje, inclusive, nós teremos outros bate-papos com ela, com a Viviane, psicóloga, né? Que tem um canal também totalmente voltado para esse tema. São perguntas que a gente tem um tempo curto aqui, né, Vanessa? Mas o assunto muito rebuscado, muito vasto, porque né? todo mundo pede o tempo inteiro isso pra gente, o tempo inteiro. E sabemos que existem pessoas narcisistas, mas nesse episódio falaremos de relacionamento, falaremos de homens narcisistas, né? E vou ter que botar o óculos, né, gente, que eu não enxergo. Eu tô aqui hoje, a nossa convidada é a Roberta Sampaio, psicóloga clínica com vasta experiência, com mais de 9.900 horas de atendimentos personalizados. Ajuda pessoas a vencerem relacionamentos abusivos e seus traumas. Seu trabalho é focado no ciclo das relações abusivas. Em sua prática clínica, existe a necessidade de um aprofundamento das mecânicas de funcionamento do transtorno de personalidade narcisista. Pois nem toda pessoa abusiva é narcisista, mas toda pessoa narcisista é abusiva. É isso aí. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Muito bem-vinda. Um brinde temos que beber, hein, gente? É, isso aí. E já vamos começar na pergunta assim, que não quer calar. Não quer. Como identificar um narcisista? Bem, né? O senso comum traz a ideia de que todo narcisista ele é super grandioso, exuberante, né? Aquela pessoa que se destaca quando chega. Mas essa grandiosidade, ela às vezes vem do outro lado da moeda. Ele também pode ser aquela pessoa vulnerável, o pobre coitado, né? Ele tem sempre... O funcionamento do narcisismo, ele é muito simplório, ele é infantil. Então é sempre preto no branco, é lindo ou é feio, ou ele é grandioso, exuberante, ou ele é a grande vítima. Uhum. Então não é tão simples nem tão fácil você identificar, porque o ser humano ele é único, e sendo único, cada um tem a sua identidade. Só que dentro desse transtorno, você tem algumas características que, independente se está aqui no Brasil ou no Japão, independente da cultura, vai funcionar da mesma maneira, né? Qual é as características que o próprio DSM, né, que é o livro da psiquiatria, coloca como características desse transtorno? Uhum. Primeiro, a falta de empatia. Uma pessoa que não tem empatia, invariavelmente, ela vai ser uma pessoa tóxica. Porque ela acha que ela tem mais direitos do que ela tem. Ela acha que a dor dela é maior, que o direito dela é maior. Então ela pode tudo e o outro tá ali para atendê-lo, né? É sobre ela, né? É tudo sobre ela, é igual uma criança. Uhum. Uma criança de 3 anos de idade, ela faz birra, ela dá chilique quando não tem atendido né, os desejos dela, e o narcisista funciona muito por aí. Muito. Né? Ele é igual, ele funciona como uma criança. Você vê, às Tudo vezes... gira ao entorno do umbigo dele. Ele é o centro do universo, ele tem todos os direitos, nenhum dever, e tá todo mundo ali para servir, né? E para servi-lo. Porque tem duas características que são base. Ele tenta subjugar o outro através do controle. Ele é muito controlador e ele tenta subjugar o outro, tá? Então essa falta de empatia, essa sensação de merecimento exacerbada, a exploração do outro para alcançar os objetivos, porque como não tem empatia, vale tudo, né? Os fins justificam os meios e tá só tudo um certo. degrau, tudo né? bem. Só mais um degrau. Exatamente, né? Eles são extremamente invejosos. E muitas vezes eles projetam que todo mundo tem inveja deles. Né? Eles... Isso é a melhor parte. Assim, né? Eles são extremamente invejosos, mas como eles têm esse mecanismo de defesa, eles projetam tudo que eles não gostam, eles projetam no outro. O outro que fez ele fazer isso.
o outro é que é invejoso, é sempre coloca no outro, ele não. Porque ele é o alecrim dourado, né? a estrutura do narcisista, ela é formada ainda na primeira infância. Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de uma estrutura que é criada, né, que é construída no crescimento da pessoa, na base da estrutura da pessoa. Então, quando a gente tem um desenvolvimento saudável, a gente tem um self verdadeiro. A gente é uma pessoa autêntica. Sim. O narcisista, ele tem um falso self. Ele não tem essa autenticidade, por isso ele é tão plástico e sedutor e manipulador quando ele chega nos ambientes, porque ele se adequa à demanda externa. E sedutor ele é muito sedutor, muito manipulador. Galanteador, agradabilíssimo, aquele príncipe encantado. Elegantérrimo, né? Fala mansa. Sim, né? Sedutor, é uma pessoa super agradável. Super. Pra fora. Sim. Dentro, aí a história é outra, né? Quando o relacionamento começa... E como é que começa um relacionamento com um narcisista? Ele começa normalmente com um love bomb, né? Que é o que isso? É uma sedução extrema. A pessoa, ela faz tudo o tempo todo, ela tá presente, ela manda mensagem o dia inteiro e você é mais linda. Até a voz é de locutor, né? Excesso de presença. Excesso de presença, excesso de intensidade, excesso de elogios. Ele faz você cartas, flores. Você é a única mulher da vida. Mais maravilhosa do mundo, a mais linda, a mais tudo. Aí ele vai te valorizar, mas ele entra enquanto também... você é útil, né, pra ele, né? Então, ele entra a princípio... Você apaixona mesmo? Você acha que nesse love bomb aí, ele realmente tenta se envolver, ele se envolve? Ele entra numa fantasia idealizada. Né? Não é real. Pra ele também, né? Pra ele também. Para ele. Ele acredita nas mentiras dele. Então, é falso pra quem tá recebendo. Ele cria essa história. Ele fantasia, ele idealiza, ele vive no mundo de idealização, ele não tá com o pé no chão. Bob, né? Ele não funciona dentro da realidade, ele funciona dentro da realidade que ele cria o tempo todo. Inclusive de quem ele é, porque ele é maravilhoso. Ele tá sempre fora no dele. Verdade. Então ele tem um pé na realidade e um pé fora. E esse pé fora é dentro desse mundo que ele criou, idealizado, maravilhoso. Então, no início do Love Bomb, ele acredita que isso é real. E ele não escolhe à toa, ele escolhe alguém que ele admira, que ele vê várias qualidades. A vítima, no caso. Eu não gosto de chamar de vítima, porque quando a gente se identifica com o lugar das vítimas, a gente tira todo o nosso poder. É verdade. De cura, de, sabe? Suprimento, né? Na verdade, é um suprimento, né? Ali, né? O suprimento é um conceito... mais complexo. Tá. Vamos voltar aqui para chegar à simplicidade. É um outro conceito que é assim, esse falso self dele, vamos lá. Ele lá na infância dele, tem duas maneiras de você criar um narcisista, né? Ele normalmente fruto do meio, um meio abusivo, ou a mãe dele é narcisista, ou o pai dele é narcisista, ou sofreu muitos abusos de abandono, ou é aquela criança também que não tem limite algum. Então, são os excessos, né? Excessos. Tudo são os extremos. É sempre os dois lados da moeda. Aquela nossa amiga que manda as perguntinhas pra gente... O marido foi criado assim, com excesso. A mãe era excesso de tudo. Tudo era excesso, né? Tudo podia. Não tem limite, então ele fica intitulado, né? Ele é o grande rei, ele pode... Fica infantilizado, não cresce. Isso aí. Né? Então, essa pessoa, dentro desse contexto, ela cria um mecanismo de defesa, porque como ela é abusada ou ela... tá ali dentro de falta de cuidado, porque falta de limite também é falta de amor. Sim. Porque amor é não, senão você vai comer só brownie. Não dá, tem que comer brócolis, entendeu? Então, assim, o não é amor quando você tá criando uma criança saudável. Essa falta de cuidado essencial na primeira infância faz com que ele crie um mecanismo de defesa, que a gente chama de um narcisismo secundário, né? Dentro da psicanálise, você tem um narcisismo primário, todo mundo passa por ele pra gente criar autoestima, só que o transtorno, ele é um retorno ao narcisismo. Então, um narcisismo secundário. Quando a pessoa, ela cria essa mecânica, é como se ela criasse uma capa protetora, onde toda a vergonha e insuficiência que ela sente fica encapsulada ali. E com isso, a autenticidade dela também fica encapsulada. Ela não funciona mais através
da essência dela. Ela funciona através desse personagem idealizado que ela criou para proteger ela. É um mecanismo de defesa. Não é assim. Eu, particularmente, apesar de muito sofrimento, de tudo que as pessoas narcisas e com transtorno causam, são seres humanos. E aquilo ali tem uma explicação por que aconteceu daquela maneira. Então, eu não gosto de demonizar as pessoas. Era nesse lugar aí que eu tinha pena. Mas aí cada um dá o que tem dentro de si. Sim, mas é esse lugar aí de tentar entender o porquê disso. Ela ficou tentando entender 7 anos. Aí a gente entra com a pena, porque é um ser humano e a gente entende que sofreu. Mas o sofrimento não justifica nada. É isso aí, mas a vida bate em todo mundo, bate forte, bate em todo mundo. Exatamente, não é porque você sofreu que você vai fazer todo mundo sofrer. Muito já chutei no outro episódio, vou chutar agora de novo. Não, mas é justamente nesse caso aí. É que nem a fábula do herói e do vilão. Todo mundo, o vilão tem sempre uma cicatriz, ele sofreu. Qual foi a decisão que ele tomou? Todo mundo vai sofrer como eu sofri. A Marília Mendonça, né? Todo mundo vai sofrer. A partir do momento que eu sofri e eu entendi que aquilo ali foi horrível, se eu tenho humanidade, se eu tenho empatia, eu não vou querer que ninguém passe por aquilo ali. Então, é uma escolha interna. Mas eu não eles tenho essa escolha. Não, eles não têm empatia. Não tem empatia, então não tem empatia escolha. pelo outro. A falta de empatia, a empatia é algo mais elaborado do ser humano. Enquanto sociedade mesmo, se a gente parar para pensar. Porque a estrutura de guerras psicopáticas que estruturou a nossa sociedade, ela fez com que reinasse narcisistas, psicopatas e etc. Só que o que constrói uma sociedade verdadeira é a empatia, é a troca, é a comunhão de trabalhar em equipe. Sim. E o narcisista, ele está sempre competindo. Exatamente. Não tem equipe, não tem nós. É eu, me, myself and I, entendeu? Eu depois, eu de novo. Eu também, eu pra sempre. Ele só existe eu. Porque é infantil, igual uma criança. No mundo infantil existe só o quê? A criança. Exatamente. E essa nossa amiga, ela, algumas vezes que ela tá falando com o marido, ela fala... Porque a arma dele, muitas das vezes, é se calar. É deixar ela falando, o castigo do silêncio. Aí você entrou na mecânica de funcionamento. E aí ele se cala para castigá-la. E ela muitas vezes fala que ela diz, né, que ela fica assim para ele: meu Deus, deixa de ser infantil. Cara, você tá ridículo, você é um homem velho, infantil desse jeito, vamos falar. Mas isso é poder. Isso. Ele tá no poder da fala, não fala, você não manda em mim. E é isso. Então, vou aproveitar isso e colocar aqui todas as mecânicas abusivas que eles normalmente usam nesse relacionamento mais íntimo. Né? Tem o gaslighting, que as pessoas já ouviram falar, que ele te convence que o que você viu, você não viu, o que você ouviu, você não ouviu, o que você sentiu, você não sentiu, e você tá louca. E você maluca. Porque a pessoa não é vítima, a pessoa que tá ali passando por isso se questiona mesmo. Você começa a parar de acreditar na sua própria percepção, nos seus instintos. Exatamente. E isso será que eu realmente falei, mas não falei? Porque se você é uma pessoa normal, você fala, não, a pessoa não tá fazendo isso. Será que eu falei? Isso é real? Será que eu tô doida? Será que eu tô, sei lá, com Alzheimer? Será que eu tô com algum problema? Você começa a se questionar. E alguns deles, né, no caso, acho que eu tive percepção, às vezes flerta com mulheres na tua frente. Aí você entrou na segunda questão, que é a triangulação. Triangulação, mas acaba que pega um pouquinho no gaslight. Mas é que tudo se mistura. Porque você viu, não viu? Será que eu tô vendo? Não, vai linkando o outro. É um protocolo, porque, assim, né? O gaslighting é ele te convencer de que a realidade não é naquilo ali. Tá? A triangulação, todo narcisista triangula. E aí, assim, por quê? Porque ele precisa se sentir importante. Então ele precisa se sentir desejado. E alguém defendendo ele, né? Não é exatamente só do seu time, não. Mas assim, duas mulheres. Ele tem sempre ali mulheres que ele seduz, não necessariamente consome aquela sedução, mas ele tem sempre gente pra enaltecer o ego dele, pra ele se sentir importante, desejado. Ele precisa se alimentar daquilo ali, né?
precisa de suprimento narcísico. Então, o que ele faz? Ele bota uma contra a outra, estão brigando por mim, eu sou o máximo. Eu sou, assim, espetacular, entendeu? A última bolacha do pacote do biscoito. Exatamente, né? A última Coca-Cola do deserto. Até pode ser familiar. Isso é estrutural da estrutura da família. A mãe já faz isso com os filhos. Isso aí. Bota um filho contra o outro. Isso aí é da estrutura, eles aprendem e reproduzem. Porque narcisista, ele vive em ninho. E a coisa vai se... vai se reproduzindo em geração até que alguém quebra a maldição. Entendeu? Vamos achar esse ninho, pelo amor de Deus, gente. Pra jogar aí tem bomba. A inversão da culpa, você vai lá. Aí você fala, pô, você tava olhando para aquela mulher ali. Ele fala, você é louca. Ele inverte a situação e te coloca culpada que você tá criando problema. Isso aí. Você tá criando problema onde não existe. Que história é essa? Você é maluca. Você é maluca. É. Né? Assim, então ele faz a inversão da culpa, que é outra mecânica. Aí tem a vitimização. Quando não dá certo, ele se vitimiza. Ah, mas... Tadinho não aguento mais ser maltratado por você. Você me trata. Você não tem educação. Nunca tá nada bom. Não, e tem tudo que eu sempre faço mais. pra você, não Você é insatisfeita. Porque aí junta duas coisas, né? Ele te diminui, te desqualifica e ainda se vitimiza, entendeu? Então, assim, um abuso vai sobrepondo o outro, vai se juntando e vai ficando um conjunto da obra, um pacotão de abuso. E às vezes quem tá dentro dessas relações nem entende que isso é abuso, né? Não, você não entende, porque confusa, né? A pessoa fica cada um dá dentro dá o que tem dentro. Então, se eu sou uma boa pessoa, com compaixão, com empatia, eu não consigo entender essa outra forma de funcionamento. Eu projeto no outro quem eu sou. Então, eu falo, ele não tá entendendo o que ele tá fazendo. Se eu explicar direitinho, mas bem direitinho, ele vai entender, ele vai parar. Não, aí que você dá mais suprimento ainda. Porque aí ele adorou, entendeu? Que ele conseguiu o objetivo dele. E aí ele vai até falar, não, realmente, tá, mas vai continuar fazendo. Porque desculpa, eles também não são bons de pedir, não pede desculpa, só não. Não convém, né? Ele inverte, ele inverte. Você que me fez fazer isso, olha o que você me fez fazer. Eu sou o reflexo do que você tem feito. A culpa é sempre do outro, é sempre fora. Porque esse mecanismo de defesa dele protege ele. Não é que ele não saiba, mas ele não suporta a dor da autorresponsabilidade, então automaticamente bate ali e volta. Entendeu? Ele se protege daquela informação e aí ele começa a raciocinar nesse mundo fantasioso dele uma explicação lógica para aquilo ali ter acontecido e a culpa nunca pode ser dele. Porque ele é perfeito. Maravilhoso, perfeito. Aí tem o tratamento do silêncio. O tratamento do silêncio é essa mecânica desse castigo, onde eu paro de falar com você, às vezes um dia, às vezes uma semana, às vezes meses, depende, né? Pra mostrar a superioridade. É pra ficar no controle. Pra ele te quer castigar. Ele sabe que aquilo ali te machuca e depois ele pode dar tudo errado, mas você aí vai lá pedir desculpa. você que vai pedir desculpa. Então ele é um controle. Tudo é jogo de poder e de controle. Então ele quer te subjugar e quer te controlar. Então isso é uma mecânica de controle. Ele te controla com essa punição passiva-agressiva. Porque fica assim, você fica doida, você quer conversar, feito um ser humano normal, um adulto, você quer esclarecer, né? Você quer resolver, você quer viver em paz e ele quer o caos. Porque ele reina no caos, ele precisa do caos. Né? Então ele cria, e só que isso vai te enlouquecendo, e aí entra numa outra... mecânica que a gente chama de escagem. Sabe aquele apito de cachorro que ninguém ouve, só o cachorro ouve? Isso aí. Então, é uma maneira dele ir te manipulando para... Quando ele acionar publicamente uma isca, ele vai jogar uma isca de uma coisa que ele falou lá dentro no privado e você vai reagir e ninguém vai entender nada. Você fica louca na sociedade. E ele, tadinho, inocente. Seus amigos. Coitado. Seus amigos te tiram como louca, como indelicada, como tudo isso. E tudo isso vai fazendo parte de uma campanha difamatória que ele vai estruturando para desqualificar a sua imagem socialmente. Mas com muita elegância. Sim, tudo escondido. Sim. É tudo por debaixo dos panos, entendeu? Porque a imagem social dele é muito importante para ele. Porque ele não é verdadeiro. O que ele tem? Ele tem esse personagem idealizado. Perfeito, maravilhoso. Né? Então, para fora... As pessoas precisam reintegrar essa ideia de que ele é maravilhoso. Então, essa imagem social é fundamental para isso funcionar. Então, ele vai ir para fora
é uma pessoa e pra dentro é outra. Entendi. Vamos lá, continua, ainda tem mais. Aí tem as falsas promessas, sabe o pica-pau que fica em cima do bolo com a cenoura lá, assim? É isso. Vamos casar, Lá na frente vai ser maravilhoso. Lá na frente vai ficar tudo bem. Mas nunca é. E a coisa só vai piorando, porque o ciclo do abuso, ele começa com love bomb, aí acaba essa fantasia idealizada, porque ele escolhe alguém maravilhosa. Mas ninguém pode ser mais maravilhoso que ele. Então, quando no íntimo, essa relação com essa pessoa maravilhosa, ele se sente ameaçado com todas essas qualidades que ele a princípio buscou. Porque buscou para refletir enquanto par. Olha, socialmente, a pessoa maravilhosa que eu sou, porque eu tenho essa mulher espetacular aqui do meu lado. Só que ela, no íntimo, ser espetacular melhor do que ele, isso é uma ofensa, uma agressão. Aí ele começa, jamais, ele começa a te diminuir, te desqualificar, te diminuir. Quem é você, te conheço como que. Quem você pensa que é. Exatamente. Entendeu? E aí ele começa a fazer, aí ele te isola, porque sem rede de apoio você fica mais confusa, né? Aí ele te exclui. Ele maravilhosa é a família dele. Ele vai, veladamente, é a mãe dele, ele vai priorizar a mãe, vai te descartar. Mas, pô, tá casado comigo, mas vai no mercado 8 da manhã de domingo? e as compras aqui de casa, tu não vai lá nem comigo, entendeu? Dessa maneira bem disfarçada, né? De bom filho, ele vai te dizendo que você não é tão importante. Né? Então ele triangula você com a mãe, você com as outras mulheres, com você irmã, com o filho, você com todo mundo, sabe? Então, aí tem um abuso financeiro, porque o narcisista, ele tem, né, essa coisa simplória. Ou ele é o grande herói, aonde ele é o provedor e paga tudo e tal e coisa, mas ele não para você, para ele. O carro dele é o melhor, tudo dele é o melhor, e ele regula ali o dinheiro para você, mas as viagens internacionais, as coisas que vão aparecer para o público, ele faz, tá? Ou ele é aquela pessoa encostada que não cresceu e fica na aba, entendeu? Não contribui com nada, nem arrumar a casa arruma, fica o dia inteiro em casa sem fazer nada, porque são sempre os dois extremos. Né? Sim. Então ele faz onde tira o copo, deixa o copo, onde bota o prato, fica o prato. É uma criança. E aí, ele também faz um abuso que a gente chama por procuração. Que como ele vai seduzindo todo mundo ao redor, ele faz pessoas abusarem de você. Algumas sabem, outras não, que a gente chama de macacos voadores. Macacos voadores. Que são aquelas pessoas que ele vai e fala conta uma história ali, se vitimiza e tal, não sei o quê. Aí a pessoa fica com raiva de você, e quando vai falar com você, fala com você de maneira grosseira, você nem entende que aquela pessoa está te tratando mal, mas é porque ele já está te difamando e ele faz esse exército de pessoas te abusar em paralelo para você ficar enfraquecida e te enlouquecendo. E muitas das vezes fala até brincando, fulano, aqui ó, ela é doida, olha como é que ela me trata mal, que não sei o quê, de uma forma sutil, mas já para plantar aquela... E assim, por fim, não tem diálogo, tem competição verbal, porque ele tem sempre que ganhar. E o objetivo dele é te exaurir. Não é chegar no lugar. Essa menina, é te exaurir. Essa menina, ela teve problemas de saúde, inclusive, até a Vanessa falou, né? Ela tá explodindo por tudo que é. Mas isso é muito... Chegou lá que o organismo tem que botar pra fora. A explicação é o seguinte, você vivendo sobre terror psicológico, que é esse convívio, faz com que a sua imunidade caia. Por quê? Porque você tem picos de estresse muito grande o tempo todo. O nosso organismo, ele é feito para ter estresse, mas é um estresse esporádico. Mas não full time. Mas todo dia, o dia inteiro, faz com que você adoeça, a sua imunidade vai lá embaixo. Aí é muito comum desenvolver doença autoimune. Câncer, lúpus, fibromialgia, e aí vai. Fibromialgia, né? Minha medicação tem que comprar. Depois a gente tem que se pirar para resolver a vida. Porque a fibromialgia, ela tem a ver um pouco com depressão. Tanto é que o tratamento E eles têm consciência do que eles fazem? Tem. Só não ligam. Porque não tem empatia. Entende? Porque é aquela coisa, fantasma sabe para quem aparece. Se ele consegue segurar a onda socialmente para não fazer e não se expor, ele conseguiria segurar a onda. Só que ele tem propósito de segurar a onda ali, porque a imagem dele é mais importante, mas dentro de casa o propósito dele é obter suprimento narcísico, que é o quê?
O suprimento narcísico, rapidinho, só para entender, ele vem de 2 formatos. Ele vem com bajulação, as pessoas falando que eu sou o máximo, sou interessantíssimo, ou eles vêm através de desqualificar o outro, aonde eu me sinto superior ao outro. Eu te desqualifico e aí você surta, sofrendo, né? Tem aquela reação natural e normal, e aí ele se sente um semideus. Eu mando na sua reação, eu mando em você. É um semideus. Demiurgo dos infernos. É isso aí. Gente, vamos lá. Por que o narcisista age de uma maneira em público e outra nas relações íntimas? Junto com essa pergunta, eu já quero colocar aqui por que o narcisista é tão cruel durante o descarte e se eles voltam depois desse descarte. Como volta? Olha, eu já respondi. Profissional, especialista. Pois é. Volta. Então, qual foi a pergunta? Vamos lá. Por que o narcisista age de uma maneira... Porque você já explicou sobre isso. Né? Então foi só... Ele precisa de suprimento. De suprimentos, isso aí. Por isso que eu já fui para outra para te perguntar. Por que o narcisista é tão cruel durante o descarte? E se eles voltam depois desse descarte? Alguns sim. Porque o ciclo do abuso, né? Ele começa com love bomb e depois que essa fantasia se desmorona, ele fica num eterno ciclo de morde a sogra. Né? Porque não é essa... Ninguém vai ser louca de ficar 7 anos com uma pessoa que só te tratasse mal. Não. Exatamente. Não é assim que funciona. Então, ele vai, ele é ótimo, maravilhoso, ele... É o pica-pau lá, ele te promete, lá na frente vai ser maravilhoso, eu vou melhorar, eu vou fazer, eu vou fazer aquela casa linda. Parece até político. Exatamente, entendeu? Aí ele cria essa ilusão de que lá na frente vai ser melhor, você baixa a sua guarda, você fala, não, ele entendeu finalmente de minhas demandas, agora vai ser lindo. Aí ele volta a te diminuir. Só que o ciclo do abuso, aí no final disso, tem sempre um episódio, uma briga horrorosa, a coisa escala. Porque é maravilhoso, aí te diminui, te desqualifica e vai te desqualificando cada vez mais até ficar insuportável. Tem uma briga, aí depois faz as pazes e começa tudo de novo. Só que cada vez que começa tudo de novo, é menos tempo de maravilhoso e mais tempo de pessoa perversa, pessoa ruim, assim, né, de conviver. Sim. Então... Nesse ciclo, cada vez mais, se você continua se submetendo àquilo ali, se você continua indo, a perversão desse processo vai aumentando. Então, às vezes o narcisista descarta do nada, some, vai comprar cigarro e nunca mais volta. Entendeu? Às vezes com essa crueldade. Aonde ele vai te enlouquecendo, vai queimando seu filme social, aonde ele vai te degradando enquanto ser humano, assim, você vai adoecendo, literalmente, E depois pelo nível de estresse. E depois, de alguma forma também, quando você deixa de ser muito útil, porque em algum momento você foi muito útil, e você deixa de ser útil para aquela pessoa, essa menina passa por isso, né? Você sente que esse descarte vai vindo, ainda que num requinte de crueldade, né? Mas que ele tá vindo, ele tá chegando, não é de uma hora para outra. Mas ele é gradual. É gradual. É esse ciclo que ele se repete, só que cada vez vai ficando mais apertado até ele te descartar. Porque quando ele chega a te encontrou descartar... uma vítima melhor, né? Porque às vezes encontrou uma vítima naquele momento para ele melhor. Às vezes sim, às vezes não é uma regra, não fica sozinho. Não fica. Ele precisa de suprimento. Então ele não fica sozinho, ele é rápido no gatilho. Eu conheço um que foi em 7 botecos comprar cigarro. 7 amantes. Quando você descobriu um boteco, quando você olhou, tinha mais 6. Falei, que isso, gente? Como porque assim? Ele precisa de suprimento. É como um viciado em crack, em suprimento, entendeu? Se ele perde aquela fonte, ele tem que ter outra fonte. Sempre tem que estar cheio. E aí ele já vai... você perde o valor. Cada vez mais ele vai te desqualificando, ele vai projetando em você tudo de ruim que ele tem dentro dele. E quando ele, no fim, ele tá te vendo uma pessoa horrorosa. E você, a essa altura do campeonato, você se transforma está horrorosa. A pessoa tá parecendo com ele. Você tá... A gente chama de... Exaurida, gente. Não só isso. Você fica reativa a tanto abuso que você
que você fica uma pessoa grosseira que você não é. É isso. A gente chama de abuso reativo. A pessoa te enlouquece tanto que quando você reage, daqui a pouco você tá mandando ir lá para aquele lugar. Você tá quebrando copo. Você tá já querendo socar a pessoa e aí você já não é mais você. Não, são relatos de pessoas que das pessoas que contam pra gente. Não, sério mesmo, pessoas calmíssimas que falam assim pra mim, Vanessa, chegava um momento que eu tava jogando um prato longe, assim, pessoas calmas, não é agitar assim igual a mim, não. Calma, lesa. Jogando copo, jogando prato, e a pessoa vai te enlouquecendo. E aí o pior é que a sua família, às vezes é amigo, fala assim, caramba, mas fulano é tão legal. E aí você se pergunta, cara, aí dá mais ódio. Porque sua própria família, às vezes, está do lado do abusador. Verdade. Porque ele vai ser nessa sedução, né? Porque ele tem que te isolar. Então, ele tem que tirar a sua rede de apoio. E a coisa mais comum que eu vejo quando a pessoa chega no consultório, depois de passar por todo esse processo, ela tá tão confusa. Muito. Ela tá sem energia vital. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que ela gosta. Ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe se a percepção dela da realidade tá ok, se não tá. A pessoa, ela tá esvaziada dela de uma tal maneira que ela não sabe nem por onde começar. Eu cheguei lá e no seu consultório, não, né? Não. Essa penúltima pergunta aqui é excelente. Viciante? Por que a pessoa, né? Eu vou falar vítima, porque a vítima, pra mim, é vítima. Tá bom. Por que tem outro nome que possamos falar? É porque vítima fica muito vitiminha, parece eles, né? Não é só que parece ele, mas que tira todo o poder de escolha da pessoa. E da capacidade dela se encontrar de volta com ela. É verdade. Então, mas por que isso realmente é tão viciante? Por que a pessoa realmente fica viciado? Tem esse ciclo. A palavra é exatamente essa. Parece mesmo, é passar droga. É pior do que vício de cocaína. Exatamente. Por quê? Porque essa mecânica do morde e assopra é bom e é ruim, é bom e é ruim. Adrenalina, cortisol. Exatamente. Ela dá picos de estresse no seu organismo, aonde você tem fortes emoções. Então você fica viciado naquelas fortes emoções que você, a princípio, chama de amor, mas não é estresse crônico mesmo. Sabe? Aquela borboleta no estômago, a pessoa tá chegando. Aquilo ali é estresse crônico. Amor não é isso. E que faz passar mal mesmo. De sentir náusea. Você. Assim, a pessoa deprime, às vezes, de uma maneira absurda, rapidamente. É uma coisa, é igual a abstinência de drogas pesadas. Exatamente. Misericórdia. São os hormônios. E ele pode mudar? Não pode. Eu acredito que todo mundo. Assim, mas as perguntas que a gente não quer calar, porque as nossas seguidoras querem saber, e tem muita gente que ainda acha isso vai mudar. Vai mudar, vamos orar. Porque isso que prende a pessoa. Queria achar uma das perguntas aqui. É isso aí. O que prende a pessoa é a ilusão de que aquilo ali pode melhorar. Porque se você sabe, isso aqui é um horroroso, e é isso daqui para pior, você vai cortar no pulso, mas tu vai embora, entendeu? Você não vai ficar ali. Agora, a ilusão que ele cria com essa escagem de que lá, não entendi, eu vou melhorar, isso é que faz a pessoa ficar. Porque ela fala, não, agora vai. Agora, porque ela tá presa também, ela investiu tempo, ela tá envolvida, tem filho, família, né? tem todo um contexto e tem um sonho que ela construiu. Exatamente. Ela construiu um sonho de que ela queria ter uma família, de que ela queria ser feliz. E aí a construção disso cria uma dissonância cognitiva no que está acontecendo e a construção mental. E essa construção mental, você gasta muita energia para construir isso. Então, para você enxergar que o que está acontecendo não é o que está sendo dito por ele, isso cria dissonância cognitiva. Então você fica com muita dificuldade de enxergar que aquilo ali é dali para pior. Você fica presa ao sonho. E aí acreditar que ele pode mudar, que ele pode melhorar, é tremendamente nocivo, porque te mantém presa ao ciclo do abuso. Você tem que entender que depois que a pessoa te mostrou mais de 3 vezes quem ela é, você tem que acreditar. Ela insistiu pra te mostrar, né? Ela insistiu nada, entendeu? Nada. Ela já te mostrou de todas as maneiras quem ela é e do que ela é capaz. E uma pessoa adulta sabe o que tá fazendo. Verdade. Então, não dá pra desculpa. Comportamento, a gente é o que a gente faz. Falar até papagaio fala. Isso aí, exatamente. Então, essa é uma frase minha, hein? O que a pessoa tá fazendo tem que estar alinhado com o que ela está falando. Se o que ela fala e o que ela faz não está alinhado,
tá na hora de você olhar para o que está sendo feito. Ela não pode mudar nunca, né? A narcisista. A pessoa... estrutura. Não, o narcisista pode mudar? Essa é a nossa pergunta para finalizar. De personalidade narcisista não tem como mudar, porque a personalidade dele foi construída em torno desse transtorno. Mas e como a vítima, como a pessoa que sofreu esse abuso faz para mudar e sair disso? Aí ela tem que voltar para ela. Uhum. Ela tem que botar limites assertivos, ela tem que, de preferência, cortar relações, criar distanciamento. E aí é muito difícil, porque não é uma perda só dessa pessoa, é uma perda de todo o entorno que acreditou. É isso. Que continua acreditando, porque se você continua inserido naquele contexto onde as pessoas falam, ele é maravilhoso, você tá louca, você continua se agredindo. Então, é uma perda gigante, porque não é perda só do relacionamento, é uma perda de toda uma construção de uma vida que acompanha aquele relacionamento. Sim. E eu chamo isso de faxina. Vanessa está procurando também a conversa aqui, eu estava procurando também dessa nossa amiga, porque tinha uma pergunta que incrível, mas a gente vai continuar com esse bate-papo, porque a gente precisa ter uma segunda fase disso aqui, né? É as 3 fases, 5 fases. Porque, olha, assim, eu achei que foi incrível. Cada hora a gente se surpreende mais com os nossos convidados, né, Vanessa? E eu quero te agradecer muito, porque foi muito em cima da hora. Quero deixar um beijo para Renata, que foi minha psicóloga, que foi quem indicou a Roberta, da noite pro dia, literalmente. Literalmente, foi um prazer. Muito obrigada mesmo, assim. Pra gente foi incrível, porque a gente vive com pessoas que passam por isso. A gente tem algumas amigas passando por isso, como eu falei. Pedindo socorro, inclusive, pedindo ajuda. socorro. Algumas conseguem verbalizar esse pedido e outras não. Outras a gente entende que está passando, mas como não verbaliza, a gente só acompanha, né? E ora muito, porque a gente ora muito por elas. Faz o que pode, quando pode, como pode. Não adianta a gente querer salvar o outro. É sempre de dentro para fora. Sim, e a gente entende também que muitas vezes aquela pessoa ela não sai, não é porque ela é uma bobona, não é porque ela é uma... Não tem nada disso. Existe um time, existe um momento que é dela, que quem sabe é ela. Às vezes a gente até oferece ajuda, vem, mas ela tá ali amarrada ainda. Tem um monte de coisa, um financeiro, muitas com filho, caso. As pessoas às vezes estão presas por uma questão financeira, às vezes é dependência emocional total. Aí, quando você vai olhar normalmente, as pessoas, não é normalmente, mas muitos casos, essas mulheres vieram de lares narcísicos. Sim. Com uma mãe narcisista. E acaba sendo normal. Exatamente. E desensibiliza para o que é abuso, normaliza. Então ela não consegue identificar, porque toda a carga afetiva dela está atrelada ao abuso. A mãe dela já era abusiva. Então significa normal. Que ela tem que trabalhar tantas camadas internas para conseguir fazer esse movimento, e aí não é no nosso tempo, é no tempo dela. Entendi. Roberta, eu tô assim... Eu tô em êxtase. Eu tô suando. Porque é muita coisa pra falar. A gente convive, né, com amigas que passam por isso. Então, eu realmente eu tô aqui até sem... Olha, eu nem avisei pra muitas pessoas que a gente ia gravar sobre esse tema, não, porque senão meu telefone ia estar aqui ligando. Verdade. Chat. E eu quero realmente, de verdade, te agradecer muito. Você já está convidada para uma próxima vez, porque a gente tem mais só umas 89, perguntas para fazer, né? Porque aí a gente vai ter que realmente pegar todas as perguntas que ela mandou pra gente, como realmente foi. É bom que a gente vai trazendo perguntas das pessoas mesmo que. Melhor ainda. Melhor ainda. Isso aí, o que a gente quer. E você tem Instagram? Tenho. Porque a gente... Qual é o seu Instagram? Contém Psicologia. Arroba Contém Psicologia. Tá, vai estar no... Como é que é, Marquinhos? No final, na descrição do vídeo, no YouTube, do nosso canal Quem Age Pode. Nas nossas gravações também, do nosso Instagram, a gente vai colocar lá. A Roberta é especialista nesse assunto. Trata de outras coisas? Claro. Mas está especialista. Então, vocês aí, aquelas 188 amigas minhas que falam comigo sobre isso. Você tem um consultório físico? Tenho. Onde fica? Na Miguel de Frias. Pertinho. Ali na 150.
em cima No do prédio da bisturi. doutora Valéria, que É legal. um prédio específico da área de saúde. Sim, sim, quase em frente à X-Fusion, né? A academia. Então a gente pode indicar para você, as nossas amigas Pode. aqui. Vão ter vários. E aí fala que viu, pode, É, isso aí. pede um descontinho, É. né? Porque a gente sabe que cuidar da saúde mental, gente, tem que ser prioridade. É que muitas das vezes isso sai muito caro. Não tem preço, tá? Não, Mas é tem. verdade, mas a gente É. vive numa realidade Não tem que valor, tem um tem orçamento valor, que você mas tem que fazer funcionar dentro da realidade, né? Exatamente. Não é, a gente tá fora de uma realidade. Ai, né? que bom. E o Então que não é bom- nada fora da realidade a sua consulta. Que bom, Não, que e bom. que O objetivo é ajudar as pessoas, mais do que qualquer outra coisa. Sim. E o que bom que a gente hoje tem esse tipo de espaço também, né? Um podcast, tem a internet também, que acaba trazendo os profissionais também para poder falar um pouquinho sobre isso, porque há alguns anos atrás a gente não tinha ideia. Nada. E eu acho que Nada. informação salva. Eu, por exemplo, Salva. quando eu entrei nessa canoa, eu nunca nem tinha ouvido falar. Furada. A canoa não tinha fundo, mas Eu só ela sabia entrou. Que o narcisismo era lá o complexo lá do Narciso. Ele se apaixonou Por ele mesmo, né? A mitologia, só Aí, isso. gente, eu Mas não fico sabia que eu olhando ia assim, que passar. quando eu olho pra Lazinha, que coisa maravilhosa, aí eu lembro, eu falo, não é possível. Mas Ela tinha fumado, o que ela tinha bebido, né? Olha aqui, gente, olha essa beiça linda, olha isso aqui. Não é? Mas Deus é fiel e Deus é justo. fiel e justo. Levou Para- 7 anos, mas ó. Mas Deus é fiel e justo para continuar e completar a boa obra que Ele iniciou. Quando a gente tem um propósito, a gente tem um chamado, você pode ter certeza que ainda que você passe aí por um processo narcísico, Pelo vale da sombra da morte. mas Deus é aquele que te pega pela mão direita, te eleva e fala: ei, filha, você é mais que vencedora. Então nós cremos assim, porque nós sabemos de quem nós somos filhas, nós temos paternidade, nós temos um Deus maior e que ainda que passamos por esses e outros problemas, Sim. a gente consegue superar. A gente decide superar. E antes da Né? palavra final, eu quero deixar um beijo para Júlia Domani, que está me vestindo, a Domani, a Renata Cheque, Isso. que está com todas as semi-joias, até a Roberta hoje está com o brinquinho da Renata. Vanessa tá linda, Maravilhosa, lindíssima todas com nas essas bolas, estou amando. Eu também. A roupa, Miss e Modas. Sempre, Sônia, né? beijo, sempre Miss e Modas. Paula, Roberta, Júlia, Rafa, um beijo para vocês. Muito obrigada por embelezar aqui a gente. A Vânia, a dona da Isso, Mise, né? isso. Amiga Renata, querida. com as semi-joias. E, gente, olha, eu tô em êxtase. Mas é tô em isso, o êxtase. processo é longo, né? Qual é a Mas- palavra? Eu já dei até palavra aqui, mas o processo é longo, né? E se creres, verás a glória de Deus. É isso Porque nós aí. temos que crer em algo maior que pode nos livrar e pode nos fazer recomeçar todos os dias. É verdade. Assim como as misericórdias do Senhor se renova todas as manhãs, todo dia é dia de você se levantar e decidir por você. E quem age... Pode! Um beijo, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Segue, se inscreve e compartilha. Isso aí. Beijo.